Uma das atitudes mais inteligentes na vida é aprendermos com os erros dos outros. E eu espero profundamente que você aproveite, que você aprenda com os meus erros. O meu primeiro erro no minimalismo foi ir rápido demais sem uma intenção clara. Eu tenho duas características, bem pessoal isso. Quando eu compro uma ideia, eu sou muito intenso e decisivo. E não foi diferente em 2014, quando eu conheci o minimalismo. Imediatamente eu parti para a ação, sem antes pensar o que de fato estava me motivando. Eu não me dei um tempo para pensar o que queria com o minimalismo. Eu fui já metendo a mão, o pés pelas mãos, né? E no meu caso, eu não tive dificuldades com minhas primeiras ações de estrale e de organização, porque para mim é fácil. Mas o que era fácil para mim se tornou uma armadilha. O tempo passou e eu percebi que eu estava transformando isso num ciclo interminável de desapego. Então, o meu maior erro no primeiro ano de minimalismo foi focar muito a minha relação com os objetos. Mais à frente, eu consegui achar o ponto de equilíbrio quando compreendi que o minimalismo é criar uma vida intencional, filtrando o que é essencial para mim em todas as áreas da minha vida. Principalmente a minha relação com o tempo e com as pessoas melhorou muito, mas isso eu conto em outro vídeo. Mas, como muitas vezes um erro pode desencadear outro, eu cometi o segundo erro. Ao ficar focando demais as questões materiais, isso impediu que eu olhasse para o centro do minimalismo, que é questionar os nossos hábitos de consumo. Focar o material à primeira vista é recompensador, é reconhecidamente uma abordagem eficaz para dar aquele empurrão em direção à arrumação, ao destralhe. No entanto, entender os nossos hábitos de consumo é o que de fato irá tornar o estilo de vida minimalista mais significativo e duradouro. Enquanto pensarmos que o minimalismo é apenas sobre limpar e organizar o espaço físico e não encararmos como uma mudança de mentalidade, permaneceremos muito tempo na parte mais rasa do minimalismo. Remover excessos traz recompensas rápidas, mas o verdadeiro trabalho é entender que o minimalismo é uma jornada de autoconhecimento. O terceiro erro que eu cometi no começo foi assim meio imperceptível. Foi exagerar na apresentação do minimalismo para outras pessoas. Aconteceu isso com você? Me conta aí nos comentários. É natural compartilharmos com as pessoas mais próximas o quanto estamos satisfeitos, felizes com as nossas mudanças e conquistas. Parece que é algo positivo, não é? É uma forma de celebrar nossas vitórias e validar as nossas decisões. A gente valida, né, para ver se a gente está no caminho certo. Contudo, precisamos tomar muito cuidado com essa empolgação inicial para não cruzarmos alguns limites e, sem perceber, forçar outras pessoas a se tornarem minimalistas. A jornada minimalista é uma busca individual, que deve ser assumida voluntariamente e definitivamente não é algo para ser empurrado para os outros. Na verdade, muito pelo contrário, o máximo que podemos é servir como exemplo, como fonte de inspiração, por meio do exemplo pessoal, das coisas que nós praticamos. As pessoas devem ver a melhoria na nossa vida, fornecendo informações valiosas sobre o minimalismo para quem procura. Eu aprendi que não devemos ultrapassar nenhum limite de relacionamento. Se alguém se interessar, com o tempo irão nos procurar. Pense nisso e não caia nesse erro. Os próximos erros que eu irei compartilhar com vocês foram influenciados com a criação do canal em 2019. E o meu quarto erro foi tentar me enquadrar em uma estética minimalista e realista, promovida por blogs e canais que eu seguia sobre minimalismo. Como estratégia de comunicação, eu até entendo que o extremo chama mais atenção para fazer aquele marketing sobre o minimalismo e trazer exemplos. Uma cozinha vazia, uma planta solitária no canto da sala, um apartamento com paredes todas sóbrias, brancas, ali com aquelas palhetas de cores, uma poltrona estilosa e por aí vai. Mas, será que é isso? É isso que define uma pessoa minimalista, na sua opinião? Foi só quando eu me vi em um site procurando por produtos que traziam soluções com rótulo minimalista, já que eu tenho um canal, que eu percebi que algo estava muito errado. Um certo dia eu estava procurando um sofá novo, porque o nosso estava com um estofado manchado, desgastado, mas de certa forma eu estava criando justificativas para comprar um sofá com design minimalista para gravar os vídeos do canal. Eu precisava ter uma decoração minimalista, porque eu tinha um canal sobre minimalismo, e eu tinha que fazer o quê? Trazer mais autoridade para o canal.
percebeu a roubada que eu estava me metendo, foi quando eu falei para mim mesmo, pode parar que tá errado essa coisa. O que eu estava quase fazendo é justamente o oposto daquilo que eu quero ensinar para você aqui no canal. Que as pessoas reflitam sobre quais são as suas intenções reais de compra. Nesse dia, eu tirei um caminhão das minhas costas. De certa forma, eu estava permitindo que a estética minimalista das redes sociais ditasse os meus hábitos de consumo. Eu estava transferindo poder para alguém que me fisgou dentro do algoritmo do minimalismo. Não sei se isso faz sentido para você, espero que sim. Não caia nessa armadilha e sair comprando coisas para vestir o rótulo de minimalista. Minimalismo está na mudança de mentalidade, nos hábitos de consumo e aqui dentro, nas intenções do nosso coração. O quinto erro que eu cometi foi o medo de comprar algo e ser julgado, ficar preocupado com a opinião dos outros. Para as pessoas que são reconhecidamente compradoras compulsivas, eu acho que pode até fazer sentido os desafios de não fazer compras por 6 meses, quebrar ou cancelar cartões de crédito ou ficar 1 ano sem entrar em um shopping center. Mas esse nunca foi o meu caso. Esses são exemplos de tratamento de choque para evitar cair em tentações e romper com as compras consumistas. Mas eu nunca fui assim, então não tinha que me preocupar com isso, mas eu criei um canal de minimalismo. Aí tem que ficar preocupado com algumas coisas que eu não deveria. Como eu já disse em 2 documentários sobre minimalismo que produzi aqui no canal, consumo e consumismo são coisas diferentes. Nós dependemos do consumo para atender às nossas necessidades, isso é óbvio. Porém, quando eu me coloquei em uma posição de difundir o estilo de vida minimalista pelo YouTube, muitas vezes eu me vi enfrentando alguns dilemas na hora de tomar uma decisão de compra. Primeiro, me preocupando com as pessoas mais próximas a mim, meus amigos e familiares que sabiam que eu tinha um canal no YouTube. Faça um exercício de empatia para se colocar no meu lugar. E depois com vocês, seguidores aqui no canal. Por exemplo, eu posto ou não posto conteúdo sobre uma viagem que eu fiz com a Patrícia para o Havaí? O que vão pensar de mim? E não é à toa essa minha preocupação. Infelizmente, muitas pessoas ainda confundem minimalismo como voto de pobreza e renúncia às questões materiais, renúncia a experiências únicas e até aos nossos sonhos. Na mente de quem ainda não compreendeu o que é minimalismo, é criada uma falsa regra que diz assim: é proibido comprar, é proibido consumir, é proibido viajar, é proibido gastar. E nada é proibido, porque é um movimento de liberdade. Esse tipo de mentalidade pode se tornar uma prisão em que nós mesmos nos trancamos do lado de dentro, sendo que o minimalismo tem a intenção oposta, que é nos dar liberdade. Portanto, não é proibido comprar e não devemos nos preocupar com a opinião dos outros, desde que estejamos trilhando esse caminho com um consumo consciente. Deixa-me te fazer um convite. Eu irei preparar um vídeo com os erros mais comuns no minimalismo que as pessoas cometem. E para ser um vídeo mais próximo possível da realidade, eu queria que você contasse nos comentários. Eu conto com a sua colaboração. Escreve aí quais são os erros que você cometeu no minimalismo. E assim nós vamos ajudar muitas pessoas. Para deixá-lo mais tranquilo, saiba que ser minimalista não é algo que acontece da noite para o dia. Muitas vezes é o resultado de um longo processo de erros e acertos. Aceitar a nossa imperfeição deixa o caminho mais leve, mas não significa que devemos continuar no erro. Perfeito? Seguindo o pensamento inicial de Martin Luther King, eu prefiro tentar e errar várias vezes do que me arrepender de não ter tentado, imaginando como seria a minha vida se eu tivesse seguido a minha intuição e não a vida dos outros. Para que o verdadeiro minimalismo permaneça, errar, corrigir e fazer escolhas difíceis farão parte desse compromisso, desse processo. Mas a cada passo, a cada benefício colhido, percebemos como viver genuinamente no estilo de vida minimalista vale demais a pena. Vem comigo nessa, porque é nossa responsabilidade dividir as lições que aprendemos com os nossos erros para as próximas gerações. Esse é um dos nossos maiores legados. Por isso, hoje eu escolhi uma frase que é muito significativa para mim, que representa a minha missão, a minha profissão. Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.